Estamos ao vivo para falar aqui do tempo nublado para todas Minas Gerais. Está com o tempo previsto para chuva. As chuvas daqui a pouco vão cair. O tempo está bem nublado, está bem mal. Olha lá, bem nublado, os passarinhos começam a voar para seus ninhos. Uma tempestade está muito próxima às folhas das árvores. Começam a balançar. Isso quer dizer um tornado. Estamos aqui ao vivo. A situação é de muito pânico. Corta pra mim. Corta pra 18. Corta, Percival. Corta pra Percival.